Opa, deixa eu ver aqui. Bom dia, Hare Krishna. Muito contente, feliz e grata que estamos aqui reunidos e reunidas novamente. Deixa eu ver se isso daqui eu consigo ajudar. Pronto, agora até deixei de sair de trás da névoa. E aqui começamos o nosso dia com a nossa reflexão. Quero trazer para vocês hoje, e vou torcer para a conexão suportar aqui. Eu tô na casa da minha mãe ainda e tá tendo alguma coisa com a conexão dela. Mas tentaremos aqui na nossa cotidiana persistência para seguir os nossos estudos. Qualquer coisa vocês vão, por favor, comentando pelo chat. Eu algumas vezes vejo que a tela congela. Bom, vamos adiante, vamos ver como que a tecnologia ampara o dia de hoje. Eu quero trazer aqui pra gente a reflexão sobre o desejo egoísta e o desejo altruísta. E eu quero que a gente procure pautar a nossa vida no desejo altruísta. E o exercício durante o dia é para a gente perceber o quanto a gente ainda busca coisas que só dizem respeito a nós mesmos e a nós mesmas. O quanto a gente tem andado pela vida realmente desejando coisas que são só nossas. Por que essa reflexão? A gente viu ontem na Bhagavad Gita, no finalzinho do capítulo, e hoje a gente começa no terceiro de Karma, e ele fala algo curioso, porque ele fala para desapegar dos desejos. E ele não fala, Krishna, o mestre, dentro daquele contexto, ele não fala para a gente desapegar do prazer, ele fala desapegar do desejo. Então parece que o desejo é mais nocivo ainda do que o prazer. Só que ainda assim, a gente já estudou também que a mente não é nossa. No contexto de que a gente não comanda a mente tanto quanto a gente pensa comandar a mente. Até porque também já vimos o próximo pensamento, a gente não tem muita ideia de por onde vai. Às vezes a gente está perto de uma pessoa, a gente vem falando de compaixão, a gente vem falando de paciência, a gente vem falando de virtude, e quando a pessoa faz alguma coisa diferente do nosso sistema de crenças ou do que a gente avalia como certo, então a gente é convidado por essa mente a sentir raiva, ódio, frustração, a não amparar a pessoa, a julgar a pessoa. Então a mente é nossa até um certo lugar, porque a gente pensa que está comandando, e quando a gente está um pouquinho mais dentro da gente, a gente percebe que ela comanda a gente se a gente não pega um centramento interior, de observação. E aí, dentro disso tudo, como é que eu vou controlar, e cuidado com a palavra, controlar os meus desejos, se o desejo surge da mente e a mente eu consigo por pouco ver por onde ela está indo, mas eu mesma não consigo comandá-la. Como é que a gente faz isso? Então, um dos exercícios das formas, porque a gente está falando de algo que é muito sutil e sublime, que é a mente. E a mente, ela vai de maneira silenciosa, muitas vezes conduzindo a nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado, todos esses estudos apontam também para o nosso sistema de crenças, todos esses estudos fazem a mente respirar, todos esses estudos mergulham na mente para que a gente possa, depois da mente, e as palavras difíceis para a gente conseguir falar tudo isso, mas encontrar a consciência. A consciência não está na mente, a consciência está iluminando a mente. Mas quando a mente está muito perturbada, e ela pode se perturbar, inclusive por práticas espirituais, eu já comentei com vocês que eu fui tomar os votos na Tailândia há muitos e muitos anos. Quando eu fui tomar os votos lá, eu fui tomar com um monge que era discípulo direto do Dayananda, que na época era considerado, o Dayananda estava vivo então, e o Dayananda era considerado como o segundo Shankara, como um místico, um grande místico erudito dos nossos tempos. Místico por ter se consumido na chama, nessa chama do conhecimento. E ao mesmo tempo uma pessoa de uma lucidez tremenda, um bom humor, humor, ele era divertido na forma de colocar o ensinamento. Isso é um traço, na verdade, de muitos deles. E quando eu fui até lá, esse sujeito tinha ido, ele era um atleta nos Estados Unidos. Ele era como filho espiritual do Dayananda, ele fez 4 cursos de imersão seguidos, ele passou quase 15 anos no pé do Dayananda. Era uma pessoa, o nome dele vinha de alguém
que era capaz de discursar em sânscrito. Era uma pessoa muito conhecedora das escrituras. E eu sou muito grata, mas essa gratidão veio depois de muita terapia, porque foi muito traumático num primeiro momento estar com ele por causa dessa questão da perturbação da mente. Num primeiro momento, o que aconteceu? Ele era um atleta, tinha 16, 17 anos e sofre um acidente na neve. Quando ele sofre esse acidente vira a iniciação dele. Essa iniciação dele leva ele a procurar Deus. Ele tenta no convencional, não encontra, e ele consegue um caminho dentro do que é o Vedanta. Essas coisas da vida resumindo tudo. E ele resolve ir para a Índia com 17 anos. Quando ele chega ao contato com o Dayananda, ele descobre no Dayananda o mestre dele. Ele fica em silêncio anos. E ele faz o voto de celibatário também. Isso tudo muito rápido. Então, imagina, 17 anos, o sujeito para de falar por 10 anos, o sujeito para de breca o impulso sexual. Com 17 anos, quando todos esses hormônios estão por todas as partes e não necessariamente um esclarecimento para isso, bom, claramente aconteceu uma repressão. E quando eu estava com ele, embora ele tivesse muita clareza nas escrituras, e eu inclusive tive um momento de entendimento com ele que foi muito marcante, que eu realmente, ou seja, eu tive, e eu já repeti isso para vocês também, que foram palavras dele, e hoje, de novo, depois de muita terapia, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi dele, que ele me ensinou, que ele comentar que eu fui agradecer, e ele falou, agradece pra frente. Agradece pro próximo, passa isso pra frente, ou seja, passa esse tesouro pra frente. Então, de novo, depois de muita terapia eu consegui ver grandeza em tudo, mas foi uma pessoa que sexualmente tinha um viés de abuso, então tiveram muitos lugares que foram muito perigosos e graças à terapia e à psicologia consegui navegar para fora disso. O ponto é, a mente se perturba dependendo do voto de austeridade e da forma como ela está sendo imposta. Quando a gente vai fazendo esse caminho da descoberta da mente e a gente começa a perceber, poxa, eu preciso desapegar do prazer. Eu consigo, porque o prazer está do lado de fora no primeiro momento, ele tá o prazer sensorial. Existem outros prazeres, mas a gente não vai entrar nisso agora. O prazer sensorial é fácil. É fácil no contexto de que é fácil se colocar à prova. Não é necessariamente fácil vencer o prazer. Mas é um pouco mais fácil de agarrar o prazer, né? Você tem como falar assim, bom, eu não vou comer isso, eu não vou profanar o sexo, eu não vou... Tantas coisas que a gente pode ligar ao prazer, né? E até o prazer, por exemplo, de ser letárgico, porque é um prazer do corpo físico também. Muitas coisas. A preguiça pode ser um prazer. É um prazer ligado a tamas. Bom. E aí, quando a gente fala do desejo, aonde é que a gente breca o desejo? Então, tem caminhos. E o caminho que eu estou sugerindo aqui, sugerindo em função desses ensinamentos que vêm através das escrituras e desses mestres e desses professores que conseguiram e conseguem iluminar o nosso caminho, é para, já que a gente ainda não consegue brecar o desejo, porque a nossa mente ainda está muito imersa dentro do que é o mundo, e a gente precisa transformar a mente de novo. Uma forma de transformação da mente é o altruísmo. É a gente desejar para o outro. Então, quando você tem uma prática budista bastante conhecida nesse ponto também, quando a gente estiver passando por um sofrimento, por exemplo, sofrimento que for, a gente pensar em todo mundo que passa por aquele sofrimento. Todo mundo. E aí, no seu sofrimento, você invocar o sofrimento dos demais e falar, bom, se eu estou passando por isso, eu gostaria que esse sofrimento, que eu representasse o sofrimento dessas outras pessoas ou o sofrimento dos mestres animais, porque a gente pode, em algumas situações da vida, por exemplo, quando a gente está preso a uma cama, que seja no momento de recuperação, a gente pode pensar em como vive uma mestra leitoa, por exemplo, presa numa gaiola. E a gente pode fazer o exercício de desejar aquele sofrimento para que ela sinta alívio. Ou seja, isso tudo vai transformando a mente para que a gente pense no outro, se lembre de pensar no outro, porque muitas vezes no nosso sofrimento a gente só consegue pensar na gente, porque a mente ainda está muito ligada ao egoísmo. E o egoísmo precisa ser vencido dentro de cada um e de cada uma, especialmente nesses momentos, ou seja, nos momentos onde a gente está com o dedo na porta, quando a vida fecha o nosso dedo na porta do carro da vida.
Porque é nessa hora que fica difícil a gente ouvir qualquer coisa, é nessa hora que qualquer ferramenta de controle mostrou para nós que controle não é domínio, aonde nesse momento facilmente a gente só quer falar da nossa dor. Transcender tudo isso e pensar no outro, transcender outra palavra, né, como energia, Deus, tomar cuidado para usar tudo isso, modificar, transformar isso dentro da gente é algo que demanda uma prática constante. Qual é a prática constante? É a gente no dia a dia se propor a desejos, e aí a gente vai voltar para os nossos estudos onde a gente, né, pega a palavra e tenta colocar sentidos maiores nela, a gente colocar a ênfase nesse desejo pautada no altruísmo. Então, o desejo e a aspiração a gente tem em lugares diferentes. E cada vez que eu desejava, eu falava assim, nossa, eu queria que isso aqui passasse para mim. Por exemplo, assédio judicial, uma coisa muito particular de coisas que, recente, nos últimos anos, eu tenho testemunhado, visto e de alguma maneira vivido. Assédio judicial. Então, nossa, que difícil. Que todas as pessoas que passam por assédio judicial possam se libertar. Entendem? Ou seja, lembrar que tem outro, que tem outras pessoas passando por isso. E muitas vezes nem sempre com as ferramentas que você tem. Então, perceber que esses privilégios nossos devem levar a gente a criar privilégios para outras pessoas também, outros seres. E não só a gente se sentar num lugar de egoísmo para proteger os nossos privilégios, ignorando as demandas dos demais. Então, cada vez que coisas, porque a mente é como se emergisse da mente o desejo. Não é algo que a gente comanda de falar, vamos fazer isso agora. A mente não se pronuncia dessa forma. A gente tá ali e de repente aparece, nossa, isso aqui podia passar. Podia passar para quem? Para mim. Então lembra, fala, putz, mas todas as pessoas que estão passando por isso, eu desejo que pudessem passar. E lembra de pessoas, que seja pelo noticiário. E às vezes não é a mesma situação, mas são situações paralelas, como eu pronunciei a respeito da gente estar deitado numa cama e pensar numa mestra leitoa que passa a vida toda dela deitada também numa situação de tremendo sofrimento. Então não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas a gente fazer paralelos e criar na mente a condição, criar na mente um impulso, criar na mente uma consciência que vai mudando sinapses, que vai fazendo com que essas sinapses apontem outros seres além de nós. Uma sociedade que luta só por si própria, por si próprio, ou seja, que o indivíduo luta só por si, é uma sociedade que vai encontrar luta de classes, é uma sociedade que vai encontrar defeitos que são causados por essa ignorância. A ignorância e o egoísmo caminham lado a lado, caminham de mãos dadas. Agora, como que a gente transforma tudo isso? Porque outra vez, quando as coisas estão boas, é como isso que é esmola. Então, o que é assim? Isso também é um pensamento que eu gostaria que a gente se esforçasse muito para tirar o máximo dele. Eu dou o que me sobra. Ou seja, eu esmolo. Agora, quando é que a gente começa a compartilhar o que a gente tem momentaneamente? Porque precisa de uma baita confiança para isso. Precisa de uma baita entrega para isso. Por isso que existe o treinamento para os monges retirantes, que o sujeito ele só come o que é dado para ele naquela hora. Ele não vai guardar, ele não vai levar lancheira, ele não está carregando uma geladeira na carroça que ele puxa, não tem nada disso. Ele está andando confiando. Então, esse pensamento da gente ter essa clareza de falar assim, poxa vida, não é só sobre mim. E em algum momento não é nem sobre mim. Só que qual é a parte... Por que fica tão confuso? Porque isso não significa que você vai se negligenciar. Isso não significa que você vai reprimir suas emoções. Porque tem que tomar cuidado nesse caminho do altruísmo, que muitas vezes, muitas pessoas entram com feridas emocionais, no sentido de que eu não valho nada. O outro vale alguma coisa, eu não valho nada. E aí, óbvio, a gente também tem uma relação tóxica, concordam? Porque o que o Jesus diz? O que o mestre falou para nós? Esse grande mestre que foi Jesus Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo. Agora, muitos de nós, se a gente for amar o próximo como a gente ama nós mesmos, a gente vai dar esbofetear o outro, porque é isso que a gente tem feito com a gente, só que silenciosamente, né? Silenciosamente, nessa cabecinha que vai escondida para cada um, entre as orelhas de cada um.
Então, esse amar o próximo como a si mesmo evita relações tóxicas e relações de falsas hierarquias. Mas tudo isso é um mergulho profundo. Um mergulho profundo que a gente tem cercado nos nossos estudos de diferentes formas, inspirados por esses ensinamentos que os mestres deixaram para nós, em escrituras, em tratados, em palavras proferidas, para que a gente consiga entender. Mas o fato é, a mente parece que ela tem um funcionamento dela próprio. Ainda assim, é possível mudar essa mente. Essa transformação da mente é possível. E parte dessa transformação é esse comando da gente saber, bom, eu preciso pensar no outro. Como é que eu faço esse exercício no meu cotidiano? Então, cada vez que você pensar uma coisa para você, porque de novo emerge, e toda a nossa formação vem para o pensamento egoísta. E aí você pode falar assim: "Não, mas eu também penso no meu cachorro". Sim, no seu. "Não, mas eu penso na minha mãe", na sua. Eu penso, então tem o ego e tem o ego estendido. O ego estendido é tão forte quanto o ego. Então o eu, mim, meu, que a espiritualidade aponta. O eu, mim, meu tá no mesmo lugar de egoísmo. É um círculo mais amplo do eu. Então é o meu pai, o meu mestre cachorro, mas e o mestre boi? Ah, o mestre boi que lute. Eu só posso cuidar do meu mestre cachorro. É como se a gente fosse insuficiente, a gente justificasse sempre o nosso egoísmo. Então, cuidado. E aí lembra, em vez de doar o que te sobra, doa o que você tem. E aí tem uma doação que é mais sutil, que é uma doação que envolve humildade. Por exemplo, no Vale da Rainha sempre me chama a atenção quando as pessoas vão e limpam o que elas não sujaram. Isso me atravessa sempre num lugar tão grande. Eu comentei isso com o Carlos que teve outro dia lá limpando um monte de cocô da varanda e eu comentei isso com ele. Eu falei, nossa, como me toca quando as pessoas fazem isso. A Beth que cozinha para um monte de gente, a Marisol que tá aqui também já cozinhou para um monte de gente. Tem tantas e tantas pessoas nesse círculo que eu poderia citar de como me atravessam. E tenho certeza que as que eu não posso citar é porque eu ainda não vi, mas tenho certeza que por estarem aqui são assim também. Ou seja, essa doação constante. Então, como que eu dou primeiro não o que me sobra, mas o que eu tenho? Ou seja, como que eu partilho? E aí eu saio desse lugar de mão, ou seja, do que cabe na minha mão, e eu começo a doar o meu tempo. Eu começo a doar, por exemplo, a minha escuta. Em trabalho em asilo, muito frequentemente, a gente vê pessoas que perderam o nexo, que não estão mais relacionando a vida na realidade que a gente hoje vive. E às vezes escutar essas pessoas é uma experiência tremenda para elas e para nós, porque outra vez não tem um lugar de mão única. E isso tudo abre para espaços amplos dentro da gente, onde a gente consegue acomodar o outro. A gente pode dizer, não, eu não consigo, eu já tenho problema demais na minha vida. E a gente vai ter ainda mais problema se a gente não pensar no outro. Parece um paradoxo que a gente fala assim, mas como que com mais pensamento no outro eu vou ter menos problema? Porque as coisas elas começam a se encaixar dentro de uma maneira no amor, aonde um amor vai curando, um amor vai resolvendo coisas que muitas vezes no intelecto a gente não resolve. Então lembra, primeiro procura cada pensamento que vier egoísta, procura um paralelo para você pensar no outro. E vai fazendo esse exercício constantemente, constantemente. Doa não o que te sobra, compartilha o que você tem. E depois sai desse lugar material e começa a doar o seu tempo. Começa a doar essa humildade de limpar o que você não sujou, de pegar do chão o que você não derrubou. E isso precisa de uma humildade tremenda, inclusive para não se impor sobre o outro como maior. E essa humildade é tão professora porque coloca quem está em volta de joelho. Porque vê alguma pessoa fazendo realmente de uma maneira que vem do coração e nem não das mãos que estão ali se apresentando, compreendem? E dentro disso tudo tem várias experiências que a gente consegue ter, como por exemplo, limpar as feridas de alguém. E isso pode ser de um mestre animal ou de uma pessoa. Eu lembro num trabalho num asilo que uma enfermeira falava que uma mulher era basicamente só ficava estorvando porque ela não ela só abria e fechava o olho, ela só dormia ou acordava, só isso. Para levantar, ela não comia por sonda, mas tinha que dar comida para ela não levantava sozinha. E a mulher falava, essa enfermeira falava um monte, mas coisas terríveis.
Em algum momento eu tive a sensação que a mulher estava ouvindo, que essa senhora estava ouvindo. E aí eu fui pro lado dela e eu falei pra ela, eu falei, se a senhora tá me entendendo, pisca o olho 2 vezes. E essa mulher piscou o olho 2 vezes. É uma das maiores dores que eu carrego comigo, tudo que ela já ouviu das enfermeiras. E nem retrucou, porque nem conseguia, tá presa dentro dela mesma. O que significou para ela aquilo, eu não sei. Agora, o que ela me ensinou em 2 piscadelas de olho, para sempre tá no meu coração. Então, pensar em outras pessoas, ou seja, a gente constantemente não tem mão única, a gente quer fazer pelo outro, o outro acaba fazendo por nós. Imagina quantas pessoas estão silenciadas agora, quando eu penso nessa senhora. Estão ouvindo coisas, estão perdendo a consciência, o corpo físico, tantas e tantas coisas por aí ignoradas. Agora a gente tem condição, pelos privilégios que a gente tem, de pensar nessas pessoas e de fazer algumas coisas por elas, e não somente no Natal, mas diariamente. E lembrando que o campo é vivo. Então fala, putz, mas eu não consigo chegar na mulher que está no Afeganistão agora. Não, a gente não consegue. Agora a gente consegue, de alguma forma, chegar em um campo que vai aos poucos sendo provocado por pensamentos novos. Só que para isso a nossa mente precisa conseguir se segurar numa ideia. E para ela se segurar numa ideia, ela precisa ser transformada. E parte da transformação é pautada, sair do egoísmo para o altruísmo. Então, enquanto a gente ainda não consegue não ter desejos, que é o que Krishna aponta para a gente como caminho, e é o que das doutrinas espirituais, especialmente essas frentes que acreditam na reencarnação, dizem, ou seja, que a gente está amarrado no samsara pelo desejo, e o desejo pautado na ignorância e no egoísmo, enquanto a gente ainda não consegue deixar de desejar, que a gente aspire o bem dos seres. E para isso não é a gente simplesmente sentar 1 segundo numa oração, mas é a gente, nos momentos onde a gente tem oportunidade, no nosso dia a dia, colocar de volta esse pensamento na nossa mente, até que ele seja espontâneo. Porque essa espontaneidade da mente é o que fala para nós que a mente foi transformada. A gente pode falar de calma e serenidade quanto a gente quiser aqui. Aí, de novo, vem a vida, amarra, prende o nosso dedinho na porta do carro da vida. E aí, na hora que a gente tá gritando de dor, é só a minha dor que importa. Por favor, tire o meu dedo da porta, abra a porta, alguém me ajude. Agora, quando, nesse momento, tudo que a gente falou de calma e tranquilidade espontaneamente surgem, a mente foi transformada. Então, tudo que provoca a gente na adversidade, tudo que provoca a gente nos lugares difíceis, e aí cada um tem seu dia para citar 244 mil situações, os professores particulares que cada um e cada uma tem aqui. Cada pessoa, cada situação que provoca tudo isso, observa a tua mente. Observa se você está pedindo para sair. Observa se você está atravessando com serenidade. Observa para entender o quanto o ensinamento está ancorado em você e o quanto é uma referência. Isso para quê? Para a gente se julgar, para a gente pegar uma chibata e falar, nossa, você não aprende nunca. Não, é simplesmente para acolhimento, para a gente entender. E daí a gente perceber e falar, putz, eu preciso me dedicar mais ao outro. Eu preciso verdadeiramente ouvir o outro. Aí a gente não precisa ir num asilo. A gente pode falar com a mãe da gente. A gente tem uma vizinha, a gente conhece alguém no nosso círculo que precisa dessa atenção. A gente tem um mestre animal por perto que precisa de atenção. A gente não precisa ir para muito longe para isso. As peregrinações são importantes de outra forma. Os serviços sociais são importantes de outra forma. Tudo tem seu valor, mas precisa ser colocada cada coisa em seu lugar. Então, outra vez, as feridas emocionais também prestar atenção que não é que o outro vale mais que você. É amar o outro como a ti mesmo. Senão você vai criar falsa hierarquia. Senão, quando você ama o outro mais que você se ama, você coloca ele num pedestal. E aí a gente sabe que quanto mais alto o pedestal, mais a queda do sujeito daquele pedestal vai doer na gente. E a gente sabe que ele vai cair, porque ele é humano. E é uma coragem, gente, a gente olhar para o outro na humanidade que a gente tem. E não se idealizando, entende? Não olhando e falando assim, nossa, eu te idealizo, que você é uma pessoa incrível. Nós temos momentos incríveis,
Mas nós somos falhos dentro dessa imperfeição. E é uma coragem absurda a gente se olhar e falar, nossa, você é tão humano, tão humana quanto eu. E eu te amo assim mesmo. Eu não tô exigindo isso de você, até porque eu não consigo dar isso pra você. Marisol comentando, graças ao divino pessoas elevadas, eu numa ocasião fiquei internada por 28 dias, havia uma enfermeira que cantava louvores a uma paciente como a essa que você descreveu. Também me tocou e me toca. E era um hospital público. É isso. É exatamente isso. Tem pessoas e pessoas, né, Marisol? E isso é incrível realmente. A gente fala de pessoas que de repente não estão tão alinhadas com essa verdade, com essa espiritualidade, mas tem pessoas como essa que você está citando que estão ligadas a uma espiritualidade gigantesca. Ontem, inclusive, aqui em São Paulo, eu fiquei sabendo de um rapaz que teve um filho prematuro e uma enfermeira foi também, ele colocava a enfermeira e falou, nossa, eu rezo essa mulher todos os dias. Ela tinha perdido um filho nasceu, ficou 3 semanas na incubadora, imagina ela todo dia, e o filho fez a passagem. Quando o filho fez a passagem, ela pensou imediatamente em ela era enfermeira já, em todas as mães que perdiam os filhos. E ela falou que se ela pudesse ajudar essas crianças e as mães e as famílias, mesmo que eventualmente as crianças fizessem passagem, como aconteceu com ela se sentiria feliz porque ela tinha passado por aquilo e ela dedica a vida dela para isso. E ela conseguiu, ou seja, por causa da presença dela, acalmar os pais, fazer com que eles estivessem no hospital. E a criança saiu, tá em casa agora, muito bonito. Era de um rapaz que ajudava o meu pai aqui na fase final do meu pai. E eu ontem tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Então, realmente, tem pessoas incríveis. Agora, olha só, essas pessoas que tocam a gente, elas tocam a gente porque elas são altruístas. Porque elas carregam traços de altruísmo muito forte. E a gente pode desenvolver isso com a vida no susto, mas a gente pode colocar a intenção para o altruísmo. Então, enquanto o desejo emerge da gente, porque a nossa mente ainda não foi transformada para o altruísmo, pauta o desejo em que esse desejo beneficie mais seres do que eu, mim, meu. Do que esse núcleo que a gente foi tão doutrinado a pensar o tempo inteiro. E aí, pouco a pouco, essa transformação vai gerar um impacto não só na gente, mas no nosso círculo e na nossa sociedade, que é o que a gente quer transformar também. A Camila comentando que ela teve essa experiência da mestra porca deitada, muito tempo amamentando, deitada, quando o Mateus foi novinho, demorava pra mamar, cochilei, acordei com muita dor no quadril. Exato, e lembrei dela sem poder se mexer, chorei muito. É muito comum, e eu também agradeço todas as mães que comentam, inclusive nos seus círculos a respeito disso, que a mulher, quando tenha o filho, ela consiga se conectar com essa dor do mestre animal, especialmente da fêmea. Porque é o lugar, nossa, você vê o filho mamando, e daí você pensa no leite que é roubado, e daí você pensa no bebê que é separado, e aí todas essas questões como da leitoa, dessa mestra que fica deitada. Então tudo isso realmente leva a reflexões muito profundas e é muito bonito que vocês falem a respeito disso no círculo de vocês para provocar uma consciência maior. Porque o altruísmo não é só a gente pensar no ser humano, é a gente pensar no próximo. E no próximo também não é só o mestre animal, são as mestras árvores e as mestras pedras. E também, vocês já pararam para pensar as pessoas que estão entre mundos agora? Que estão apegadas, as pessoas espíritos que estão entre mundos, apegadas a relações que tiveram aqui? A relações tanto porque amaram, como também porque odiaram. Então, o altruísmo, ele é algo muito maior do que o que a gente consegue ver. E é algo que a mente consegue se alinhar à medida que a gente coloca intenção. Então, intenção é algo mais para a gente estudar. E de repente é um chamado já para que amanhã é sexta, para que amanhã de repente a gente feche a semana na questão da intenção. Como a gente consegue intencionar de uma maneira distante do altruísmo. Mas agora, e coloca isso no seu dia a dia. Não coloca isso, não pauta isso simplesmente quando a gente está aqui, no dia a dia. Que o dia a dia é um laboratório para nós. É um laboratório de observação da nossa mente. O dia a dia é um laboratório para que a gente consiga observar o outro, como que a gente reage para o outro. O dia a dia é como se fosse a prova de 3. É o lugar onde realmente a gente olha e diz assim, putz, o que eu aprendi? É ali que vai se mostrar. Então recebe num espaço sagrado no seu coração. Eu fecho com essa questão da gente estar no dia a dia realmente, estar envolvido no dia a dia e no mundo. Tem também, a Rosana comentando, em muitos atendimentos
no centro espírita ouço pessoas falando em tirar a própria vida. Exato, Rosana. Exato. Então precisa ter um cuidado tremendo, assim, pra gente conseguir falar, pra gente conseguir trocar, pra gente conseguir tá realmente junto, né? E amparar essas... Tô com um problema no celular aqui. E amparar essas pessoas, esses espíritos, como a gente consegue. Eu fecho com uma reflexão de um monge da ordem do Ramakrishna, que é uma ordem que eu sempre termino comentando por aqui também. Ele foi meditar nos Himalaias depois de 10 anos no caminho, estudando, limpando o banheiro, porque a gente às vezes pensa que quando a gente vai viver com o mestre, a gente vai ficar servindo comida pro mestre e conversando com o mestre o tempo todo. E aí o mestre põe a gente para lavar banheiro, meio período, todos os dias. A gente fala, não vim aqui para isso, o ego se rebela, né? Eu vim aqui para ficar com o mestre. Daí o mestre fala, não, você veio para lavar banheiro, lava banheiro. Limpa a sujeira do outro, né? Como que você reage limpando a sujeira do outro? Aí vai para cozinhar pro outro. Não, mas eu não quero cozinhar pro outro. Não, você não vai cozinhar. Você vai picar cebola não se usa, enfim. Vai picar chuchu a vida toda. Não quero fazer isso. E daí, ou seja, todas essas reações do ego vão sendo doutrinadas. Bom, por fim, ele vai para o Himalaia meditar. E quando ele chega no Himalaia, ele... Uau! Era isso que eu queria desde o começo. E não limpar banheiro, picar. Ele, sinceramente falando. Aí ele tem um instante, ele diz assim... Nossa, e eu nunca consegui. Eu nunca consegui porque limpar todo aquele banheiro, picar todo aquele almoço, servir todas aquelas pessoas, tá ali meditando quando eu tava com sono, tá ali ocupado, né? Porque quando os monges entram na ordem, em todas as ordens de maneira geral, eles são muito ocupados. Porque se a mente fica vazia, a mente ainda não tem maturidade para permanecer num objeto de estudo. Então o monge precisa estar totalmente ocupado, com funções apontando para os demais e para o autoestudo, ou seja, para os demais no altruísmo e para o autoestudo, para que ele consiga segurar um objeto de contemplação, que é que Deus, por exemplo. Tem práticas tibetanas muito sofisticadas espiritualmente que consistem em a gente ficar por muito tempo segurando a imagem de Deus na mente. São práticas que, outra vez, elas são passadas em um lugar muito pessoal, ou seja, de um mestre apontando para um discípulo, para uma discípula, o que e como fazer para que seja positivo na mente, para que a mente não se sinta acuada. Se a mente se sente acuada, a gente tem questões de perturbação variadas, inclusive compulsões, delírios egóicos voltados às pautas sexuais, e a gente já viu muitos casos de abuso. Bom, tem algo assim. Fato é que esse sujeito, ele realiza, ele diz, uau, era para isso que eu tinha vindo aqui, né? Que maravilha, não era para nada daquilo. E aí ele tem um momento, ele diz, poxa, eu não consegui chegar antes aqui, justamente porque tudo aquilo que eu fiz me purificou para que eu pudesse chegar. E aí quando ele chegou, teve a segunda parte, que ele conseguiu meditar. E aí ele lembrou dessa trajetória e ele falou, nossa, se quando eu tivesse entrado na ordem, tivesse me colocado aqui, ele falou, eu teria saído correndo por esses picos do Himalaia louco, gritando. Então, a mente, o que eu tô querendo dizer é que a mente, através do serviço cotidiano, exatamente onde a gente está na vida e no mundo, ela vai se transformando. Então, quando a gente olhar a diversidade na nossa vida e as bênçãos das pessoas que nos trazem os maiores desafios emocionais, psicológicos e físicos, financeiros, existenciais, a gente olhar como figuras iniciáticas do nosso caminho, que estão fazendo com que a gente saia desse lugar que é só sobre nós, para a gente invocar aspectos maiores, onde a gente dedica a outros seres, inclusive a quem nos agrediu, algum pensamento positivo, transformando a nossa mente, até que de fato a gente consiga chegar no momento de meditação, no momento de oração e segurar o objeto de estudo. Então, esse objeto de estudo pode ser a sua respiração, pode ser a gente pensar no divino, pode ser, tem muitas outras práticas silenciosas, só que tudo isso precisa acontecer depois de um preparo. Parte desse preparo é a virtude. Então, uma vida virtuosa é uma vida que precede todos esses ensinamentos espirituais. Porque como é que a gente vai tentar o caminho espiritual se a gente está pouco se importando no mundo? E a vida virtuosa é uma vida virtuosa. Como que a gente fala que a vida é virtuosa?
Porque de alguma forma a gente está evitando o sofrimento ou aliviando o sofrimento também, e aliviando o sofrimento de quem está em volta. Então o altruísmo está de mão dada. Hoje, dentro de todos os tópicos, amarra nesse desejo, se amarra nessa prática de ter um desejo altruísta. E aí deixa que essas outras reflexões mais periféricas que a gente trouxe abençoem o trabalho que é requerido de cada um e cada uma de nós durante o dia de hoje. Porque tem coisa óbvia que a gente faz sorrindo. E tem outras coisas que a gente faz porque mandaram fazer. Mas por nós mesmos a gente não ia fazer era nunca. Então a gente tem um lugar de devoção no nosso coração e entender que como se fosse uma grande mãe celestial, um pai celestial, uma pessoa que você ama muito, um mestre que você ama muito, uma mestra que você ama muito, e a pessoa te pedisse. Já dei esse exemplo. Fala, bom, tem um grande amigo seu, você quer carregar uma geladeira 3 andares? Você não quer carregar uma geladeira 3 andares, mas teu amigo te liga e fala, eu tô mudando, por favor, me ajuda. Você tem como carregar a geladeira? Claro, tô indo. É isso, é essa atitude de estar feliz por ajudar quem você ama. Então, quando o trabalho que foi requerido de você não é algo que você gostaria de fazer, mas se olha, se coloca no lugar de dizer, putz, estou ajudando um amigo, uma amiga. Estou de alguma forma amparando a jornada de um mestre, de uma professora. E isso que te traga paz e que te deixa tranquilo, que te deixe tranquilo, que te deixe tranquila. Outra vez, pauta os teus desejos, enxerga os teus desejos e coloca uma aspiração altruísta. Boa parte da transformação da mente envolve a gente pensar no outro. Pensa no outro com o mesmo amor que você se devota, para você não cair numa relação tóxica. E aonde você não encontra um merecimento do amor em você, volta principalmente na tua primeira infância. E aí essa história da primeira infância a gente vai estudando também por aí em outros momentos dos nossos encontros. Muito assunto. Vou pedir pra gente alinhar a nossa coluna, muito obrigada. Isso encaixa tudo por aí, gente, o desejo altruísta, que tantas coisas a gente fala, encaixa, fecha, reverbera. Então, por favor, apontem para isso e coloquem na prática diária, porque tudo isso sem a prática diária fica como uma sofisticação da mente. A gente fala coisas muito sofisticadas e daí na hora de agir, a gente age de uma forma muito rústica. Então precisa trazer a sofisticação da mente para que esse rústico de como a gente age seja elevado. Pedir para a gente colocar nossa coluna ereta, respirar fundo um instantinho. E invocar no começo desse dia uma oração a todos os bodhisattvas. Os bodhisattvas são espíritos que não precisariam mais voltar à Terra, mas que retornam à Terra por compaixão e misericórdia, por altruísmo. Eles não precisariam. Mas eles voltam porque nós precisamos. Essa prece é aos bodhisattvas, para que a imagem deles, a imagem seja do que ensinam, sejam de quem são, para quem teve a oportunidade de conhecer ou personificar algum deles, alguma delas. A própria Jitsuma tem um voto de bodhisattva. Um avatar, uma figura de inspiração, que essa figura esteja presente na tua terceira visão, como uma lente pela qual e através você enxerga o mundo. Então, em vez de olhar com os teus olhos mundanos, egoístas, esses olhos nossos tão familiares para nós, a nossa terceira visão, invocando a visão de um ou de uma bodhisattva, de um espírito que volta à Terra para nos orientar por misericórdia, para amparar, para que a gente tenha força para aliviar o sofrimento, para evitar o sofrimento, que a gente consegue evitar do outro. Que essa figura esteja sempre na nossa terceira visão. Que o discernimento desse bodhisattva esteja na nossa mente.
O discernimento é saber qual é o sofrimento que você pode evitar e qual é o sofrimento que você deve desapegar de evitar no seu irmão e na sua irmã. Porque às vezes aquele sofrimento é a iniciação do seu irmão e da sua irmã. Então essa figura do Bodhisattva, na sua terceira visão, vem fazendo com que você enxergue com compaixão, mas não só com compaixão, mas também com discernimento. Porque a compaixão é uma asa e o discernimento, a consciência, é a outra asa. E sem as duas asas, o espírito não voa à liberdade. E com esse discernimento, com essa compaixão, com essa figura na nossa mente, a gente também hoje, no começo do nosso dia, invoca a consciência da nossa respiração. Essa consciência da respiração também é uma prece. A gente pede aqui aos Bodhisattvas que eles não nos deixem esquecer que a qualquer momento, seja no momento de euforia ou de tristeza, que a gente possa se voltar para a nossa respiração, para uma regulação das emoções, da mente e do corpo físico, que muitas vezes registra as impressões daquelas emoções, daqueles pensamentos, em juntas, articulações, órgãos. A gente pede a esses bodhisattvas para que cada um e cada uma possa se colocar no serviço, amando o próximo como a si mesmo e a si mesma. E a gente pede a esses bodhisattvas que nos ensinem a autocompaixão, o auto-perdão, para que limpem do nosso campo a culpa que pode existir em todo e qualquer coração. O seu mantra é: você fez o que você podia. Encontra a tua paz e haja de posse dessa paz. Na presença silenciosa desses bodhisattvas, desses espíritos superiores, desses mestres orientadores, desses anjos, dessa consciência superior em você, para que a sua mente consiga se transformar e sair de um espaço fechado e apertado, que é o eu, mim, meu, e adentrar um espaço sem fronteiras, onde o outro é visto, é cuidado, sem que para isso você seja negligenciado, negligenciada, desrespeitado, desrespeitada. E nessa relação madura, adulta, compassiva, consciente, alça o teu voo sobre os penhascos e abismos, aonde sombras tentam engolir os peregrinos devotos que se atrevem à senda espiritual. Voa. Você, recorda, é livre. E que através de você, essa liberdade possa ser também um convite para os demais seres. Lembra que você é livre, mas para isso, traz sempre na sua terceira visão, a visão do Bodhisattva, as duas asas do voo. Esse coração que ama o outro e se ama também. E essas mãos que trabalham, esses pés que caminham a senda. Inspirando, expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Graças, queridos e queridas.
pra gente não perder o ritmo. Estamos atrasados já para o começo da guita. Vou fechar esse link, postar o outro ali. E agradeço quem se aventurar na dobradinha. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Cada um de vocês. Até já. Graças.